para disponibilizar para vocês. Então, a partir desse momento, nós estamos gravando aí a aula. Então, tá, o descarte aí na rede de coleta pública, né, e também o recebimento das instalações hidráulicas pela rede de distribuição, tá? Então, a gente vai simular isso daí. Então, por isso que é importante a participação de vocês na aula de atendimento, tá? Do trabalho de C2, para a gente poder definir o posicionamento, né, dessas caixas aí, como que vão trabalhar isso daí. Aí, lá no item 2, eu peço para vocês para definir o tipo de reservatório e a posição desse reservatório. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão, a partir da capacidade do reservatório, vocês vão lá entrar na internet e vão buscar qual é o tipo de reservatório mais adequado. Então, se vocês forem fazer um reservatório de fibra de vidro, por exemplo, vocês vão ver qual é o tamanho desse reservatório, né? Quanto que ele tem de diâmetro, quanto que ele tem de altura, e como vocês vão posicionar esse reservatório no projeto de vocês. Porque é importante vocês me determinarem aonde que vai ficar esse reservatório, porque a gente precisa compatibilizar aí com o projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, estrutural e, se vocês tiverem aí, de paisagismo também, tá? Por quê? Eu preciso saber qual é o tamanho desse reservatório, aonde ele vai ficar, né, no projeto de vocês, e, dependendo do posicionamento deles, vocês vão pensar aí como que vai funcionar essa cobertura de vocês e tal, como que está funcionando isso daí em relação, né, à concepção arquitetônica do projeto de vocês, tá? E uma coisa muito importante aí, o estrutural, porque a gente sabe, né, que esse reservatório vai ter um peso aí que vai influenciar e muito na estrutura. Então, tem alunos aí que estão trabalhando com residências de 2 pavimentos, então eu vou precisar conversar com esses alunos para saber se a gente vai realmente trabalhar com 2 pavimentos ou se a gente vai trabalhar um pavimento só, porque eu acho que, assim, diante das circunstâncias, a gente trabalhar com 2 pavimentos vai ficar um pouquinho complicado, nem tanto para a hidráulica vai ser tranquilo, mas para a elétrica, se a pessoa tiver uma casa de 2 pavimentos, eu vou sugerir que ela trabalhe com um pavimento apenas, tá? Para o projeto de instalações elétricas. O projeto de instalações hidráulicas, ele é mais tranquilo, ele é mais rápido de ser feito, tá? Então, não vai ter problema. Lá no item 3, eu vou pedir para vocês, para que vocês façam um desenho esquemático em elevação, mostrando todos os elementos de um sistema hidráulico de água fria, tá? Então, vocês vão me mostrar lá a rede pública de distribuição, o hidrômetro, o ramal predial, o alimentador predial, os ramais, os subramais, o barrilete, tá? A coluna de distribuição, o reservatório superior. Então, vocês vão me fazer um esquema, né, vertical, em elevação, e aí, nesse esquema vertical em elevação, vocês vão me definir quais são os aparelhos que vocês estão utilizando. Isso aí já é lá no item 3, tá? Das nossas orientações, tá? Vocês vão, a partir desse esquema vertical em elevação, apareceu minha tela. A partir desse esquema vertical em elevação, vocês vão colocar o peso relativo dos aparelhos e determinar qual é o diâmetro da tubulação. Isso a gente vai dar uma revisada hoje na aula, tá? Porque foi um assunto que a gente fez lá antes da C1, a gente estava falando isso lá antes de C1, aí a gente teve uma aula de revisão para C1, depois teve a C1, depois teve o recesso, então é um assunto que já ficou lá atrás. Então hoje a gente vai fazer uma revisão disso daí, tá? Vai dar uma retomada nisso daí, para ficar bem ajustado aí, tá?
Então, nesse esquema vertical em elevação, vocês vão colocar todos os elementos do sistema hidráulico e o dimensionamento aí da tubulação de água fria, tá? E aí vocês vão fazer, a partir disso, um desenho esquemático lá em planta baixa, mostrando, né, quais são essas colunas de distribuição e qual é o diâmetro dela. Eu vou mostrar também na aula de hoje como que isso vai funcionar aí, né, como que vocês vão fazer essa demonstração aí. E aí vocês vão fazer os esquemas isométricos, né, de todos os cômodos. Então, vai ter pelo menos aí 3 esquemas isométricos, né? Um do banheiro, um da cozinha e um da área de serviço, tá? Então, a gente é assunto da nossa aula que vem, né, como que a gente faz esse esquema isométrico. Hoje eu vou dar uma comentada nele para mostrar para vocês, pelo menos para vocês situarem, né, o que é um esquema isométrico. E aí, depois, a partir das tabelas lá, vocês vão fazer o dimensionamento da tubulação de esgoto, que é o item 6 aí, das nossas orientações, tá? Vocês vão fazer o dimensionamento das tubulações de esgoto. E na planta baixa, o item 7 ali, ó, na planta baixa, vocês vão desenhar esquematicamente a tubulação de esgoto. Então, existem, tá, softwares que vocês podem baixar aí, né, da Tigre, da Manco, de outras empresas aí, que tem essa tubulação já desenhada esquematicamente. Mas vocês vão poder fazer de uma maneira mais simples, que eu vou mostrar também agora no conteúdo da aula para vocês aí, tá? Essa questão aqui da apresentação do trabalho, ela era uma apresentação para ser feita em modo presencial. A apresentação que eu digo não é vocês irem lá na frente e apresentar o trabalho de vocês. A apresentação é assim, como que vocês vão me entregar esse trabalho, entendeu? Então, vocês iriam me entregar ele impresso, né, em folha 3, em folha 4 e tal. Só que, como que eu vou pedir para vocês agora, né, em modo online? As contas que vocês vão fazer sobre o reservatório, vocês podem fazer numa folha 4. Agora, numa folha 3 ou numa folha 1, vocês vão colocar a planta baixa, o esquema vertical e os esquemas isométricos, tá? Tudo na mesma prancha. Vocês vão montar uma prancha em tamanho A1, tamanho A3, né, tamanho A2, vai depender do tamanho do projeto de vocês aí, e vocês vão colocar a planta baixa, esquema vertical e os isométricos, tá? E os cálculos do reservatório pode ser numa folha separada, numa folha 4 aí, no Word, separado. Então, ele vale 4 pontos e a entrega é no dia 5 de junho. Então, gente, alguém tem alguma dúvida aí a respeito desse cronograma, a respeito dessas orientações, a respeito do que foi dito aí? Vanessa, eu queria saber se tem como você mostrar para a gente alguma prancha que já foi entregue desse trabalho ou algum resultado final para a gente ter uma ideia, tipo, um rumo para a gente se basear. Oi? Alguém está tentando falar aí, mas está falhando, gente. Pode repetir, por favor? Eu queria saber se tem como você mostrar para a gente algum trabalho que já foi entregue conforme esse cronograma que você pediu, para a gente ter uma ideia, para a gente saber por onde que a gente vai se basear, entendeu? Porque mesmo que seja da nossa casa, a gente não sabe como é que faz as representações, como é que coloca isso na planta. Tá falhando o seu áudio, tá, meu bem? Mas eu entendi a sua dúvida aí, e eu vou trazer, sim, uns exemplos para mostrar para vocês, tá? Eu vou ver se eu tenho aqui os trabalhos de alunos, ou então se eu tenho algum projeto aqui, para poder mostrar para vocês verem como que é o modo de apresentação, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que eu vou trazer isso na aula para vocês, tá? Quem estava falando aí, o áudio falhou, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Agora o Gabriel aqui está querendo falar alguma coisa, pode falar, Gabriel, por áudio ou por chat, você pode ficar à vontade aí para tirar sua dúvida.
é o exemplo de projeto que vocês querem, né? Não, pode ficar tranquilo, porque o objetivo da aula que vem é exatamente esse, tá? Mostrar para vocês, né, as conexões existentes, mostrar os isométricos, é porque eu tenho um projeto que eu costumo levar esse projeto para a sala de aula, e aí a gente abre lá o projeto e tal, e aí se divide em grupos e tal, e a gente fica olhando, aí, tipo assim, no papel mesmo, né, para a gente pegar, para a gente olhar, para a gente mexer. E aí, infelizmente, eu não vou poder levar esse projeto, né? Então, eu acho, o pior é que eu acho que esse projeto ficou lá na FAESA, mas eu vou tentar ver o que eu tenho aqui no computador e o que eu tenho aqui de trabalhos antigos de alunos, né? Porque eu acho que esse material ficou todo lá na FAESA e eu não tenho como ir lá na FAESA para buscar isso. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui em casa para poder tirar fotos assim, e tal, para poder mostrar para vocês. Mas se eu não tiver, eu vou ver o que eu tenho arquivado aqui no computador para poder mostrar para vocês, tá? Vocês podem ficar tranquilos aí, que eu vou trazer uns exemplos aí. Porque uma das nossas aulas é exatamente isso, né? A apresentação do projeto. Eu trago o projeto, né, para que vocês tenham acesso. Mas, enfim, a gente vai simular aí da melhor maneira possível, tá bom? Vamos em frente, então. Vocês já estão vendo aí a minha tela, né? Que tá. A gente vai falar aí também o passo a passo. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Além do Gabriel, além da Lohane? Como eu já falei, questões sobre a prova, dúvidas sobre a prova, vocês vão poder tirar comigo através do WhatsApp, tá? Eu não vou disponibilizar tempo aqui na aula, uma porque, né, a gente precisa ver o conteúdo, e outra para não ficar expondo, porque quando a gente está em sala de aula, o aluno vem na minha mesa e conversa ali de forma individual e particular comigo. Aqui numa sala do Teams, o aluno que tiver alguma dúvida sobre a sua prova, ele vai se expor para a turma toda. Então, eu acho assim que não é interessante a gente fazer isso. Então, eu acho que cada um vem e me procura no WhatsApp, que eu acho que vai ficar mais privado e mais fácil, né, da gente resolver o problema. Tá bom? Então, vocês têm aí meu contato, né, e tal, vocês podem me procurar. Como eu falei, já teve aluno que me procurou e eu já estou lá com o problema do aluno anotado para poder analisar, porque foi uma aluna, ela me procurou de tarde, só que no horário que ela me procurou, eu estou, tipo assim, desde 5 horas da tarde até agora, porque 5 horas teve reunião, aí eu saí da reunião, entrei numa aula, saí da aula, entrei na aula de vocês. Então, assim, eu ainda não pude olhar a situação, mas está anotado aqui no meu caderno e eu já vou resolver. Inclusive, eu tenho anotado aqui no meu caderno, além dessa aluna, mais 2 outros alunos aqui que tiveram problema. E aí eu vou entrar em contato com esses alunos aí, foi inclusive um aluno que me mandou um e-mail que estava com problema no notebook, e um outro aluno que eu também não localizei o trabalho dele, que é a mesma situação dessa aluna. Então, eu vou entrar em contato com esses alunos aí para a gente resolver os problemas, tá, gente? E aí, vocês me procurem. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui é o item 1 lá das orientações de vocês lá, que é o quê? O cálculo da capacidade de reservatório. Eu vou passar aqui um pouquinho, porque isso aqui é coisa que já foi assunto, inclusive, de prova, né, que vocês fizeram. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, ou pelo chat ou pelo áudio, para perguntar, mas eu vou passar aqui, porque a gente já fez prova disso, né, então a gente já entende que esse assunto já foi um assunto absorvido, né. Então, o item 1 lá do trabalho de vocês é o cálculo da capacidade de reservatório, né? Então, aqui tem as orientações, vocês têm lá na apostila, as fórmulas, as tabelas e tal. Quem tiver ainda alguma dúvida, teve um aluno que eu não sei se é dessa turma ou se é da turma da manhã, né, que eu acho que é dessa turma de vocês, que me pediu para dar um auxílio no posicionamento da caixa d'água do PA. Isso também eu estou fazendo com vocês, tá, gente? Quem precisar de ajuda
com cálculo ou com posicionamento da caixa d'água lá do PA, pode vir me procurar. Então, eu vou já responder para esse aluno aí, que eu não respondi exatamente pela situação, tá? Porque hoje eu tive reunião, tive aula e tudo, e eu não consegui te responder lá pelo WhatsApp. Mas eu vou te atender, sim, eu vou te orientar lá no seu PA, tá bom? E aí, quem tiver, né, precisando aí de ajuda, pode contar comigo, pode me procurar, tá? Que aí a gente, tipo assim, se precisar, ou a gente vai pelo WhatsApp, ou na hora eu abro uma salinha aqui no Teams, vocês compartilham a tela, tá? A gente dá um jeito aí para dar essa orientação para vocês aí, tá? Então, esse primeiro passo aí corresponde ao item 1 lá das orientações do trabalho de vocês. O segundo passo é o item 2 da orientação do trabalho de vocês, que é definir qual é o tipo de reservatório e o posicionamento no projeto, tá? Então, vocês vão calcular a capacidade do reservatório e posicionar ele no projeto para mim. Como que vocês vão fazer isso? Vocês escolheram um reservatório de fibra de vidro e ele tem lá um determinado diâmetro, né? Ele tem lá 2 metros de diâmetro, por exemplo. Vocês vão fazer um círculo com 2 metros de diâmetro e vão posicionar, né, tracejado para mim, lá no seu projeto. Aonde que vai ficar? Vai ficar em cima da cozinha, vai ficar em cima da sala, vai ficar em cima do banheiro, para eu poder analisar se a estrutura, né, do seu projeto estaria atendendo esse posicionamento da caixa d'água de vocês, tá? Esse esquema, né, vertical da tubulação de água fria, a gente já teve uma aula aqui, né, como eu falei, né, foi antes lá de C1, antes do recesso, tá? E aí a gente faz, né, todo um esquema aí para a gente calcular, né, o peso relativo dos aparelhos e determinar qual é o diâmetro da tubulação. Então, a gente estava trabalhando com essa planta baixa aí. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? A minha tela? Está aparecendo a planta baixa aí, pelo menos para mim aqui, tá aparecendo que vocês estão vendo, tá? Ok, obrigada, Gabriela. Então, a gente estava trabalhando essa planta baixa aí, tá? E a gente estava fazendo, né, os esquemas e tal, a gente chegou a fazer um exercício. Eu vou passar e que vocês vão relembrar. O que a gente fez? A gente vai lá na tabela do peso relativo dos aparelhos, e aí a gente tem sanitário, bebedouro, bidê, chuveiro e tal, e cada aparelho tem o seu peso relativo. E aí, depois que a gente determina o peso relativo, faz um somatório, a gente vem aqui no ábaco, e o ábaco tem um intervalo aqui, ó, de soma de pesos para a gente determinar o diâmetro da nossa tubulação. Como que funciona isso aí? Vamos entender aí para a gente relembrar. A gente faz aqui, ó, o esquema. Então, o que é esse esquema aqui, ó? Eu tenho aqui, por exemplo, a cozinha, a área de serviço e 2 banheiros. Aí, lá no meu esquema vertical, eu faço como? Eu tenho aqui, ó, pia de cozinha, eu tenho aqui, ó, máquina de lavar roupa e tanque, representando a área de serviço, e aqui os elementos de um banheiro e o elemento de outro. Então, aqui eu tenho a bacia sanitária, a ducha higiênica, o chuveiro e o lavatório. Eu não sei se vocês lembram, né, que por convenção a gente determina. Gente, eu vi aqui que tá sem som.
Espera aí que eu vou tentar fazer um negócio aqui. Para não ter Para não ter eco. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Tá. Então, vamos seguir assim. A tela do computador e o áudio do... Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Então vai no áudio do celular e no vídeo do computador, que aí a gente vai mistura um com o outro aí. Então, se tiver algum problema, me avisa aí, hein? Gabriel que está me ajudando aqui, está me monitorando. Então, aqui, ó, temos a pia da cozinha, o tanque, máquina de lavar roupa e lá no banheiro nós temos lavatório, vaso sanitário, que a gente chama de bacia sanitária, ducha higiênica e chuveiro. Tá sem som de novo? Ei. Pronto, agora tá com som? Fala aí pro Gabriel. E agora, tá me ouvindo? Tá, agora eu já tirei o eco. Melhorou? Tá sem eco agora? Ah, ok. Então, eu já consegui tirar o eco aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então, vamos lá. Meio a meio. Meio celular e meio computador. Aí, a gente vem aqui, tá? E faz o esquema vertical, tá? E aí, por que a gente faz esse esquema vertical? Para a gente poder ver aqui, ó, o peso relativo dos aparelhos. Então, eu vou lá, né, na pia de cozinha. Eu vou lá. Tá dando microfone ainda, gente? E agora, melhorou, Félix? Me fala aí. Então tá, vamos lá. Tá bom, então. Félix saiu, acho que ele vai tentar sair e entrar de novo para ver se melhora. Não tá dando eco não, né, Gabriel? Tá tudo certo? Félix voltou aí, acho que para tentar resolver o problema. Tá, tranquilo. Então, gente, a gente vai lá, né, na nossa tabela, procura aqui a nossa pia, ó, a nossa pia aqui, ela tem um peso relativo de 0,7. Aí a gente vem aqui e coloca 0,7. Com essa informação aqui de 0,7, a gente vem aqui no ábaco. Então, qual é o peso relativo da nossa pia? 0,7. 0,7 está entre 0 e 1,1. Então, a gente tem aqui, ó, para tubulação soldável, 20 milímetros, para tubulação roscável, meia polegada. E aí foi o que foi colocado aqui, ó, 20 milímetros de polegar, 20 milímetros, né, de diâmetro, ou meia polegada, né, dependendo do tipo de tubulação. Aí a gente vai para a área de serviço. O que a gente faz na área de serviço? Vai lá na nossa tabela, procura lá a máquina de lavar roupas, procura o tanque, e tanque está aqui, ó, 0,7. A máquina de lavar roupas aqui, ó, lavadoras de prato ou de roupas, 1,0. Então, a gente vem aqui, ó, máquina de lavar roupas tem um peso relativo de 1,0 e o tanque de 0,7, deu 1,7. Aí a gente vem aqui no nosso ábaco, 1,7 está entre 1,1 e 3,5. Então, para tubulação soldável, 25 milímetros. Para tubulação
roscável 3/4 de polegada, que foi o que foi colocado aqui, ó, 25 milímetros ou 3/4 de polegada. E para os banheiros, a mesma coisa. A gente tem a bacia sanitária, tem a ducha higiênica, tem o chuveiro e tem o lavatório. Então, a gente vai pegando aqui o peso relativo de cada um. Tem aqui, ó, chuveiro elétrico, tem bacia sanitária, aí a bacia sanitária com caixa de descarga ou com válvula de descarga, né? Ou a caixa acoplada ou a válvula de descarga. Aí a gente olha o peso relativo de cada um, coloca aqui e faz o somatório, deu 1,4. A gente vem aqui no ábaco, 1,4 está entre 1,1 e 3,5. Para tubulação soldável, 25 milímetros, para tubulação roscável, 3/4. E aí foi o que a gente coloca aqui, ó, 25 milímetros ou 3/4. O outro banheiro é a mesma coisa. Depois dessas informações aqui, que a gente já determinou aqui, aí eu vou e nomeio isso. Eu nomeei, eu vou nomear do jeito que eu quiser. Eu nomeei lá que para minha cozinha, a minha tubulação vai se chamar água fria 1, tá? Esse AF é água fria 1. Lá para minha área de serviço é água fria 2, para um banheiro é água fria 3 e para o outro banheiro é água fria 4. Aí eu vou e coloco essa informação aqui na minha planta baixa. Então, eu tenho... Aí, gente, eu coloco a tubulação sempre nos cantos, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver um pilar aqui, eu consigo fazer, né, uma espécie de shaft do lado do pilar para embutir o meu cano. O que é o shaft? Eu vou mostrar aqui mais pertinho para vocês verem. O shaft é isso aqui, ó. Quando a gente tem lá no banheiro, isso aqui é o banheiro típico de apartamento, né? Como que ele se apresenta? Você entra no banheiro, ele tem lá uma pia, do lado da pia tem a bacia sanitária, e aí tem um ressalto aqui, ó, que a gente pensa que é um pilar. Só que não é um pilar, na verdade ele é um shaft. O que é o shaft? É esse espaço vazio aqui, ó, dentro da parede, que eu vou acomodar a minha tubulação. Então, esse espaço vazio dentro da parede eu chamo de shaft. S-H-A-F-T, tá? E aí, para que ele serve? Para acomodar os tubos, porque os tubos, né, têm diversos diâmetros aí, e eu preciso acomodar aí a minha tubulação aí para passar. Então, geralmente, eu coloco no canto da parede, porque, por exemplo, aqui, ó, na minha área de serviço, se eu tiver um pilar aqui, eu consigo fazer, né, uma extensão desse pilar, criar um shaft na extensão desse pilar e colocar a minha tubulação ali. Aqui no banheiro, se eu tiver um pilar aqui, ó, eu já tenho esse shaft do lado, então fica tudo aqui próximo, tá? Aqui na minha cozinha, por exemplo, se eu tiver um pilar aqui, ó, nessa parede aqui, onde está a minha setinha aí, se eu tiver um pilar aqui, eu consigo fazer uma extensão na parede para acomodar a minha tubulação ali, tá? Porque, por exemplo, se eu quiser, eu vou colocar, para economizar a tubulação e tal, eu vou colocar essa tubulação de água fria aqui. Você vai criar um pilar aqui. E aí, você tem que pensar no seu projeto arquitetônico, né? Quando você tem uma cozinha lá, não é interessante que aqui no meio do caminho tenha um pilar. E aí, tem outra questão também. Quando você vai passar a sua instalação elétrica. Porque, geralmente, ó, aqui você vai ter uma tomada para geladeira, você vai ter tomada de apoio aqui em cima da pia, né, em cima da sua bancada, e você vai ter tomada aqui, ó, para o seu fogão e para o seu exaustor. Se você tiver um pilar aqui no meio do caminho, como que você vai passar aquele conduíte amarelo por dentro da parede para atender esses pontos? Você vai ter que subir lá no teto, passar pelo teto e descer pela parede. Então, você vai gastar material e você vai
ter mais problemas aí para você conseguir chegar, né? Se você colocar o pilar aqui no canto, você desce aqui com a tubulação pelo teto e vai alimentando aqui, ó, por dentro da parede, esses outros pontos elétricos. Então, é o que eu falo para vocês, né? O arquiteto, ele é um profissional completo, porque ele tem que pensar em todas essas questões, ele tem que pensar como vai funcionar o projeto estrutural ali, aonde que ele vai ter pilares, né, dentro desse projeto, como que ele vai tirar partido desses pilares aí para criar essa situação aí de shaft que eu estava falando para vocês, né? Aonde que ele vai criar os shafts para passar a tubulação hidráulica e para que isso também não afete na hora dele passar a tubulação, os conduítes, né, do projeto elétrico. Então, o profissional, o arquiteto, ele é o profissional completo, ele é o profissional que pensa em tudo isso, fora, né, pensar na estética, né, pensar no conforto do usuário e tal. Então, os outros profissionais, eles são mais técnicos, né, o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, eles vão solucionar o problema de uma maneira mais técnica. O arquiteto, ele vai solucionar o problema de uma maneira mais global. Ele vai visualizar a estética e o conforto do usuário. Às vezes, o engenheiro eletricista e o engenheiro civil, eles vão querer atingir a parte prática da coisa, né? O arquiteto não, o arquiteto ele já tem uma visão mais global, ele já olha, né, o projeto como um todo, tá? Então, por isso que eu falo que o arquiteto ele é um profissional completo. Aí o item 5 lá, né? Alguma dúvida até aí, gente? Dá um alô aí, dá um retorno aí para mim, fala alguma coisa, se vocês têm aí alguma questão que vocês queiram apontar, que vocês queiram, alguma situação que vocês já tenham vivenciado, ou na casa de vocês, ou com cliente, né? De repente alguém que já faz um estágio aí, que queira compartilhar aqui com a gente, né? Alguma situação, professora, eu já vi tal coisa, né? Na obra e teve um problema ou teve uma solução. Quem quiser compartilhar alguma coisa aí, pode ajudar a gente aí, né, na condução da aula, tá? Pode se manifestar aí, tá? Quem já viveu alguma situação em casa. O quinto passo aqui é o item 5 lá das orientações de vocês lá, que é desenhar o esquema isométrico. O que é, né, o esquema isométrico? Como o próprio nome diz, né, iso é igual e métrico é medida. É o esquema que você faz com medidas iguais. Geralmente, como os cômodos são pequenos, né, banheiro, né, área de serviço, cozinha, são cômodos pequenos, e aí esse esquema isométrico ele fica pequeno, a gente costuma desenhar ele na escala de 1 para 25 no projeto, tá? Então, o que é esse esquema isométrico? A gente lida, né, com 3 eixos isométricos, é o eixo X, Y e Z. Então, como o nome diz, né, isométrico, medida igual. Então, a gente usa as medidas iguais dos ângulos, né? Então, a gente coloca ângulos iguais de 30 graus para os eixos X e Y. E aí, o eixo Z, né, que é o terceiro eixo aí da nossa perspectiva, ele fica, né, na posição dele vertical. Então, é dessa maneira aí que a gente desenha, né, o nosso esquema isométrico, utilizando o eixo isométrico de 30 graus. Isso, muito provavelmente, vocês já estudaram lá no primeiro período, quando vocês tiveram a disciplina de desenho técnico, tá? Então, a gente vai dar uma recordada aqui, uma relembrada de como a gente faz esse esquema isométrico aí, tá? E aí, vocês podem usar o recurso que vocês quiserem, tá? Pode usar o AutoCAD, pode usar Revit, pode usar SketchUp, tá? Contanto que vocês me mostrem aí o desenho. E aí, como que fica o desenho? Ele fica nessa situação aqui, ó. Aqui é uma situação de um banheiro. Então, nós temos aqui, ó, a bacia sanitária, a pia, né, que é o nosso lavatório, e o nosso chuveiro.
Nesse esquema aqui, ó, eles representaram a caixa d'água. Então, a gente mostra, né, a planta baixa, assim, ó, utilizando aqui, ó, 30 graus para cá e 30 graus para lá, tá? E aqui, né, o eixo Y. Então, aqui, ó, o eixo X, o eixo Y, desculpa, aqui é o eixo Z, tá? Então, aqui ele demonstrou aqui, ó, que lá da caixa d'água, ele desceu uma tubulação, uma coluna de distribuição, que veio aqui, ó, para um ramal, que foi para um subramal para alimentar o chuveiro. Essa tubulação, ó, veio lá da caixa d'água, na coluna de distribuição, pegou aqui, ó, um ramal, que já está na altura do lavatório aqui, né? E aí tem esse subramal aqui atendendo o lavatório. Esse ramal continuou na mesma altura e aqui ele desceu para um subramal para alimentar o nosso aparelho sanitário aqui, nossa bacia sanitária, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar os elementos que a gente já tem estudado aí. Aqui, gente, é a mesma coisa, só que aqui tem uma particularidade. Nesse projeto aqui, nós temos uma bacia sanitária com caixa acoplada. Nesse projeto aqui, nós temos uma bacia sanitária com válvula de descarga. Então, o que que a gente faz? Vocês lembram que eu falei com vocês a respeito do golpe de Ariete, que é o quê? Quando a tubulação de água, ela vem com um nível, né, com uma pressão, né, muito grande, que causa uma fadiga na tubulação e que pode vir a causar, né, um impacto repentino, né, a água vem, né, numa certa velocidade, de repente ela para, e aí ela pode causar uma fadiga na tubulação, né, um estouro, né, e um rompimento dessa tubulação que se chama golpe de Ariete, associado ao barulho, né, que essa tubulação faz. Para evitar isso, um dos recursos é a gente fazer coluna de ventilação, né, para evitar que tenham bolhas, né, dentro desse sistema. E o outro recurso é esse aqui, ó. Vocês percebam que a gente tem aqui uma coluna de distribuição exclusiva para a bacia sanitária. Então, aqui, ó, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Tem o símbolo aqui, ó, VD, que é válvula de descarga, e o símbolo BS, que é bacia sanitária. Então, eu venho aqui, ó, com essa tubulação de água fria 1, tá? Que está descendo aqui, ó, tá? Para uma válvula de descarga para atender a bacia sanitária. Então, eu tenho aqui, ó, a minha coluna de distribuição e aqui o meu ramal que vai atender a minha bacia sanitária. E aqui, ó, eu tenho uma outra coluna de distribuição, que ele chamou aqui de água fria 2, para atender o resto dos elementos do banheiro. Então, eu desci aqui, ó, com uma coluna de distribuição, eu vim aqui para um ramal, que subiu para um subramal, que veio atender o meu chuveiro, tá? Aí eu venho aqui, e aí vocês percebam que aqui, ó, eu coloquei um ramal todo numa mesma altura, para atender as minhas peças. Por quê? Não vale a pena, né, eu ficar subindo e descendo com a tubulação. Então, eu escolho uma altura de distribuição aqui, geralmente a 60 centímetros do piso, né, para passar o meu ramal. Então, eu venho aqui, ó, a minha mesma coluna de distribuição, que atendeu lá o meu ramal e o meu subramal do chuveiro, ela desce essa coluna de distribuição, aí vem aqui para um ramal, e esse ramal aqui, ó, ele tem 2 subramais. Um subramal que vai atender o lavatório, e um subramal que vai atender a ducha higiênica, tá? Então, eu tenho aqui, ó, coluna de distribuição, ramal, subramal, peça de utilização. Coluna de distribuição, ramal, subramal, peça de utilização. Coluna de distribuição, ramal, subramal, peça de utilização. Ah, professora, que chato, chato mesmo que vocês, né, fixarem. Tá? Então, é assim que é montado o esquema isométrico.
aqui nós temos o esquema isométrico de uma cozinha e de uma área de serviço. Da mesma maneira, ó, eu tenho a coluna de distribuição, um ramal aqui, ó, na mesma altura, que vai atender a pia, e aqui ele sobe, né, para um subramal que vai atender o filtro. Aqui também, ó, eu tenho aqui uma coluna de distribuição, que vem para um ramal, aí vocês percebam que o ramal, ele vem todo na mesma direção, tá? Ó. E aí ele vai descer aqui para um... O chat está desabilitado? Ué, mas eu não desabilitei o chat não, tá, gente? Tem gente que está me falando aqui que o chat está desabilitado. Sim, vocês vão fazer os esquemas isométricos por cômodo, sim, tá? Quem está me perguntando aí lá no WhatsApp, vocês vão fazer o esquema isométrico por cômodo, é exatamente isso daqui que eu estou mostrando, ó. Vai ter um esquema isométrico para o banheiro, um esquema isométrico para a cozinha e um esquema isométrico para a área de serviço. Então, muito provavelmente, lá no projeto de vocês vão ter 3 esquemas isométricos, tá bom? Quem me perguntou lá, acho que foi Vinícius, né, que me perguntou lá no WhatsApp, tá? Espero ter respondido sua pergunta. Se eu não respondi, você me chama lá de novo, que eu tô aqui acompanhando o chat, acompanhando tudo. Aqui, gente, esse esqueminha aqui, eu quis mostrar para vocês como funciona a tubulação de água quente e de água fria, tá? Gente, se o chat aqui estiver travado, vocês podem ir lá me perguntando no WhatsApp, que eu estou com o celular aqui acompanhando o chat de vocês, eu acompanho o WhatsApp também, tá? Vocês me chamem lá. Esse daqui eu quis mostrar para vocês como que funciona um esquema de água quente e água fria, tá? Então, como que funciona? Essa tubulação azul aqui é a água fria. Então, a minha água fria aqui, ó, ela veio para a minha bacia sanitária e para o meu lavatório. Essa água quente, ela desceu aqui, ela veio para alimentar o meu chuveiro, mas ela veio aqui também para alimentar o meu lavatório. Qual é a convenção internacional para tubulação de água quente e água fria? Vocês percebam aqui, ó, que do lado esquerdo de quem está olhando, né, para a parede, para a tubulação, no seu lado esquerdo vai estar sempre a água quente e do seu lado direito é sempre a água fria. Vocês podem chegar para mim e falar, professora, mas eu já vi isso ao contrário, eu já vi o esquerdo com frio e o direito com quente. É porque a tubulação não foi feita acompanhando as normas internacionais, tá? Então, a norma técnica internacional é quente na esquerda e frio na direita. Geralmente, esses registros aqui de água quente e fria, eles vêm, né, ou com Q e com F, né, demonstrando. Ou vem assim, tá? Vermelho e azul. Tá? Então, isso daí também é uma convenção internacional, o quente vermelho e o frio azul, tá? E às vezes essa tubulação vem ao contrário, mas é porque a pessoa se enganou, a pessoa não acompanhou lá o padrão internacional, tá? O 6º passo aqui é o item 6 lá das orientações de vocês, que é dimensionar a tubulação de esgoto, que a gente faz o quê? Pela unidade Hunter de contribuição. O que é essa unidade Hunter de contribuição? Foram estudos que foram feitos, né, em cima de cada um dos aparelhos sanitários, e aí determinou-se, como a gente determinou o peso relativo dos aparelhos lá de água fria, a gente determina uma unidade Hunter de contribuição para os aparelhos sanitários, tá? Então, como que funciona isso, tá? Você vai pegar cada aparelho, e aí vai ter lá a sua bacia sanitária, aí aqui já é uma maneira mais facilitada, tá? Porque como que funciona isso? Ele já fornece para a gente, de acordo com o tipo de aparelho que você está usando, qual é o diâmetro da tubulação.
Aqui, por exemplo, ó, bacia sanitária. A tubulação de esgoto, então a gente tem duas tubulações, tá, gente? A gente tem a tubulação de água fria, que vai fornecer a água fria para a nossa bacia sanitária, para a gente dar a descarga. E aí a gente tem essa tubulação aqui, tá? Baseada na unidade Hunter de contribuição, que é um diâmetro de 100 milímetros, que é o quê? Aquela tubulação que fica embaixo do vaso sanitário, que vai receber essa água da descarga que você deu, utilizando a tubulação de água fria, e vai jogar lá para o esgoto, tá? Então, nós temos aí que diferenciar isso, tá? O lavatório é a mesma coisa. Você tem a tubulação de água fria, que vai fornecer a água quando você abre a sua torneira, e você tem a tubulação de esgoto, que vai receber ali o ralo, que vai jogar para o sistema de esgoto. Então, aqui é muito mais simples, ó. Você pega aqui, bacia sanitária, qual é o diâmetro da tubulação de esgoto da bacia sanitária? 100 milímetros. O chuveiro de residência, qual é o diâmetro? 40 milímetros. O que é esse diâmetro aí? O ralo do chuveiro, tá? Então, já é muito mais simples aí para você determinar isso, né, no seu esquema. Aqui o 7º passo, desenhar a tubulação de esgoto, é o item 7 lá das orientações. O que é isso? Aqui, ó, eu mostrei um esquema que é utilizando o software que eu falei para vocês, ó, que já vem, deixa eu aproximar aqui, que já vem, ó, com as conexões desenhadinhas, né, e tal, ó, e aqui, ó, é uma curva de 45 graus, aqui é uma curva de 90, um joelho de 90, né, já vem com a tubulação toda mostrando aí, né, direitinho, né, aqui, ó, uma caixa sifonada e mostrando, ó, as várias saídas dela. Então, como eu falei para você, a caixa sifonada, ela vem com as tampas todas cegas, e você vai abrir as tampas de acordo com a sua utilização. Então, aqui, ó, essa e essa são as tampas cegas que não foram abertas, elas estão lá fechadinhas. Aí, aqui, ó, do ralo do chuveiro, eu puxei uma tubulação aqui para minha caixa sifonada. Qual vai ser o diâmetro dessa tubulação aqui, ó, que sai do ralo do chuveiro e vai para a caixa sifonada? Ah, não sei, vamos olhar lá na tabela? Qual é essa tubulação aqui que eu tenho que colocar aqui, ó, que é do ralo do chuveiro? Eu venho aqui, olho aqui, ó, chuveiro de residência, 40 milímetros. Então, eu venho aqui, ó, e escrevo aqui que essa minha tubulação é de 40 milímetros, tá? Aí, aqui, ó, essa daqui da pia, ó, que vem lá do esgoto da minha pia e vai encontrar lá a caixa sifonada. Então, isso daqui é o quê? Eu tenho aqui o sifão da minha pia, que é aquela tubulação que vai levar o esgoto da minha pia lá na parede. Aí, lá na parede, eu tenho uma tubulação que vai passar pelo piso do meu banheiro e vai encontrar a caixa sifonada. Qual é o diâmetro dessa tubulação aqui, ó, do lavatório de um banheiro? Vamos lá olhar. Aí, eu venho aqui, ó, lavatório de banheiro, de residência, 40. Então, eu venho aqui e coloco aqui que é de 40, aqui, ó. Aqui ele chamou de pia, mas é lavatório de banheiro, tá, gente? 40 milímetros, tá? Aqui, tá? Aqui, ó, é um outro esquema, tá? Mostrando também. Aqui é porque é de um bidê, né? Então, eu tenho aqui, ó, o meu ralo, aí ele colocou aqui, ó, diâmetro nominal 40. Meu lavatório, diâmetro nominal 40. E aí mostrou aqui, ó, uma caixa sifonada, e aí a tubulação indo lá para o esgoto. Então, eu tenho meu vaso sanitário aqui, ó, que é uma tubulação primária, indo lá para a minha caixa de inspeção. E eu tenho aqui a minha tubulação secundária, encontrando aqui essa tubulação e... A esperança e a expectativa positiva em relação ao futuro, o que compromete a economia. Já em Minas Gerais, o governador vai ter que fazer a tubulação de esgoto também. Só que essas daqui que eu estou mostrando, Vinícius, é como eu te falei, é do software lá da Tigre, tá? Então, você não precisa fazer
detalhado assim. Você pode fazer um esquema igual a esse aqui, ó, tá? Eu quis primeiro mostrar esses bonitinhos e tal, para vocês entenderem como que é a tubulação, tá? Mas, entendeu? Ah, então tá legal. Esse daqui eu quis fazer para vocês entenderem como que são as conexões, como que são as tubulações. Aqui, ó, mostra uma caixa sifonada, com as tampas cegas e tal, as conexões. Então, eu quis mostrar esse daí, que é o mais elaborado, que é utilizando o software. Mas, para o trabalho de vocês, é aceitável que vocês façam assim. Contanto que, tá vendo aqui, ó, que eu fiz uma tubulação, isso daqui é uma curva 45 graus. Então, aqui, ó, eu mostro, tá vendo aqui, ó, aqui eu mostro a conexão, tá? Que é uma curva de 45 graus. Aqui tá até escrito, ó, curva 45 graus, tá? Aqui, eu estou representando uma curva 45 graus. Eu não posso chegar, por exemplo, pegar aqui essa minha tubulação e vir com um ângulo qualquer aqui. Essa tubulação, ela vai ter que encontrar esse tubo aqui, ou no ângulo de 45 graus, ou no ângulo de 90 graus. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, um ângulo de 122,5, porque eu não tenho conexão nesse ângulo, ou a minha conexão é de 45 graus, ou ela é de 90 graus, ou é uma curva, ou é um joelho, tá? Então, na aula que vem, a gente vai reconhecer, vai entender como é que funciona isso, tá? Para que vocês não precisam lá, tá? Fazer no projeto de vocês desse jeito aqui. Vocês podem fazer esquemático, contanto que vocês sigam aqui, ó, aqui é uma curva de 45, aqui é uma curva de 45, contanto que vocês não façam ali ângulos aleatórios, tá? Eu preciso entender que vocês, né, utilizaram lá os ângulos respectivos, tá? Os ângulos que são das conexões. Por isso que a aula que vem a gente vai conversar sobre conexões para vocês entenderem isso, tá? Eu não vou ficar cobrando esse nível de detalhamento no projeto de vocês, não. Assim, se vocês quiserem fazer, é interessante, porque lá no mercado de trabalho vocês vão fazer assim. Mas, para efeito didático aqui, se vocês entenderem o funcionamento dessa maneira aqui, para mim já está satisfatório, tá? Só que eu vou observar os ângulos que vocês vão utilizar. Gente, com isso, então, nós conseguimos chegar aqui ao final, né, da nossa aula. Acho que apesar aí de ter havido algumas falhas aí no áudio, né, ter demorado um pouquinho para entrar a minha tela e tal, a gente conseguiu, assim, conduzir a aula, né, de uma maneira adequada e conseguiu conversar tudo que a gente precisava conversar, tudo que estava planejado, né, para essa aula. Então, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário para fazer, né, a respeito do que foi exposto aqui, a respeito do que foi passado para vocês, né, sobre o trabalho. Tem gente que está com o chat aí travado, o Vinícius, ele está se comunicando comigo lá através do WhatsApp, tá, porque ele falou que o chat dele está travado. E quem quiser abrir o áudio aí para falar alguma coisa, para comentar, para alguma dúvida, lembrando que A TV Al Jazeera do Oriente Médio disse que a saída do segundo ministro da Saúde em um mês provocou panelaços no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde os hospitais estão lotados. E na Argentina, o jornal Clarín disse que a gota d'água foi a exigência de Jair Bolsonaro para Nelson Teich mudar a recomendação sobre o uso da cloroquina apenas para pacientes graves. E que o médico deixa o ministério enquanto o país ainda se prepara para chegar ao pico de Londres. Mas eu vi, mas eu não li o seu WhatsApp, não, tá? Eu já recebi aqui, mas eu não li, não, porque, né, a gente está aqui conversando na aula e eu vou te responder depois, tá bom? Gente, eu vou agradecer, então, aí a presença de vocês, a participação. Um grande abraço a todos, bom fim de semana
E para quem faz elétrica, e segunda-feira a gente se encontra, tá bom? Beijão aí, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Professora. Time de analistas. Vamos começar por especialistas em saúde.